Saudações a todos. Então esse vai ser um review bem rápido do Likebook P78 da Boye. Esse é um e-reader bem interessante porque ele tem algumas funcionalidades que estão um pouco em extinção dentro do padrão de venda de e-readers. Então vou falar um pouco sobre as configurações básicas dele. Esse P78 significa que ele tem 7,8 polegadas, assim como o P10 tem 10 polegadas, o P6, 6 polegadas. É uma forma que a Likebook teve para poder renomear as suas devices nesse ano de 2021, já que até o ano passado, de 2020, ela colocava nomes algumas vezes como inspirados na mitologia romana, como Mars, como Ares. Lógico que aí vai ter uma variação, porque na verdade a mitologia grega, mas é só uma questão. Tem o Mimas, que é branco e um pouquinho mais antigo. Então eles fizeram assim, algumas nomeações mais temáticas e agora um pouco mais numéricas. Acredito que eles vão acabar mudando isso na próxima vez também. Não me parece um padrão a ser seguido em todos os anos, mas a cada ano um estilo diferente. Enfim, então esse leitor ele tem algumas características realmente interessantes. Ele tem 300 dpi, como a maioria dos de 7.8 polegadas. É muito difícil você ver um leitor de 7.8 com menos de 300 dpi. E ele tem 32 GB de memória interna e com uma variável. Você pode colocar um cartão de micro SD de até 256 GB, o que potencializa muito o armazenamento de um leitor como esse. Diferentemente de leitores sem o cartão, que geralmente tem 32 GB, 64 GB. O disponível geralmente vai perder um pouco, né? Então a gente vai ver daqui a pouco nesse aqui, mas de 32, salvo engano, inicialmente eram 28 ou 26 GB disponíveis. E no P10, salvo engano, 64, ficam por volta de 58 GB disponível. Enfim, é muita memória para poder armazenar livros e, obviamente, também armazenar e-books, já que, assim como o P10, ele possui caixas de som. Neste caso aqui, caixas em estéreo, né? Porque são duas caixinhas. Já o P10, que a gente vai comparar daqui a pouco, ele tem apenas uma caixinha. Então ele funciona com conector USB-C, com O2Go. Você pode colocar adaptadores para teclados, pendrives, microfones, fones de ouvido, etc. Então, quanto às questões físicas, né? Basicamente é um botão de liga e desliga, um botão de retorno, o porta-cartão e o conector de USB com os dois microfones e as duas caixas de som. A gente vai fazer o teste em relação a cada um desses aspectos. É possível configurar a página inicial como estava e até mesmo o menu inicial de aplicativos, como esse aqui. Ele roda um Android 8.1. É possível que no futuro a Likebook disponibilize um upgrade para Android 9. Acredito que não seria para o Android 10. Até para a questão do processamento, ele tem um quad-core e não um octa-core. E são 2 GB de memória RAM e não 3, como de vez em quando nós encontramos em outros leitores mais de ponta. Ele é feito com uma funcionalidade para leitura, tanto que ele não tem película ou tela Wacom para poder escrever com uma caneta com película, mas é possível usar uma caneta capacitiva como essa da Adonit Dash 3, que funciona em qualquer tela sensível a toque. Então, só algumas questões de funcionalidade. As configurações ficam aqui. Ele funciona em português e outras línguas, mas eu coloquei em inglês dessa vez. A tradução para o P78 não está tão boa quanto no P10, então eu deixei no inglês mesmo. Como eu falei, como é Android, vocês podem instalar qualquer tipo de aplicativo que está disponível na Google Play Store. E é só habilitar rapidamente, é um clique, você habilita a Google Play Store e loga com seu usuário Gmail.
E aí, eu coloquei alguns aplicativos de teste, o Kindle mesmo funciona, o Adobe Acrobat funciona, o Audible funciona, o Tidal, o Apple Music, mas também outros aplicativos como o Evernote. É claro que quanto mais colorido e mais denso a utilização da tela, com frações coloridas, não fica tão bom o aplicativo. Então, você tem que lembrar que é uma tela de e-ink, ele tem as suas limitações. Em relação aos livros, que é o ponto mais importante, ele faz um reconhecimento já de o que é PDF, o que é EPUB dentro do seu armazenamento interno. E é interessante que eu já salvo tudo sincronizando com uma pasta do OneDrive, que facilita bastante as configurações. Mas vamos supor que eu pegar um livro para poder exemplificar. Já é um livro digital não muito grande, eu quero compará-lo com um PDF, que é a vantagem. Você pode escolher o leitor digital, como nós veremos agora, da Boyer, é bastante razoável. Tem algumas limitações, mas ele faz tudo o que é necessário para um leitor digital. E vamos lá, ó. Já abri, eu quero fazer a comparação com a tela, porque realmente, quando você tem uma comparação de telas entre um de 10 polegadas e um de 7.8, fica visível realmente a diferença. Então, assim, por exemplo, na mesma página aqui, vocês vão ver que é plenamente legível no P78, mas no P10 fica um tamanho ainda maior, sendo possível, obviamente, a utilização da caneta proprietária que a Likebook utiliza para poder fazer anotações laterais, mas os grifos com a caneta capacitiva funcionaria perfeitamente. Então vejam, há uma diferença significativa. No caso dos leitores de 78 polegadas, 7,8 polegadas, eu tendo a utilizá-los com a margem cortada. E aí, quando você coloca lado a lado, praticamente fica do mesmo tamanho, mas você deixa de visualizar página inteira, o que para alguns pode ser um problema. Para a leitura corrida, me parece que não há nenhum problema. E é claro que ele abre outros... E as configurações são muito boas, né? Porque automaticamente já corta as bordas, deixando, por exemplo, só a partir da altura do livro. Então você pode colocar também só a largura do livro. Você pode aumentar a densidade do pixel, né? Para poder ter mais, ficar mais escuro. E a própria questão da tela, não vai dar para perceber, mas a tela do P78, por não ter película, vou voltar aqui no livro, a tela do P78, por não ter película, o toque dela é liso e ainda ela é um pouquinho mais clara do que a tela do P10. Esse é um dado que é interessante apresentar para vocês. A película já vem aplicada no P10. Diferentemente daqui que não há película. Você pode instalar, mas eu não recomendo. Geralmente você vai deixar bolhas na instalação da película. Como não tem função de escrita, você não tem desgaste da tela. É muito difícil, a não ser que você não acondicione bem o equipamento, que acabe arranhando ele, por exemplo. Como vem com case, acompanha um case da Likebook também bem razoável, vale a pena deixar bem protegido. Mas percebam então que há uma diferença leve de tom. A tela do P78, por conta da falta de película, é um pouquinho mais clara do que a do P10. Lembrando que o P10 é de 10 polegadas, ele vai ter, assim, não tem aqui de memória a questão de quantas gramas, mas por volta de 480 e por volta de 360, essas 100 gramas, 120 gramas fazem diferença para o conforto. Ambos os leitores seriam possíveis de segurar com a mão, só que é muito mais fácil segurar o P78 com uma mão do que o P10 com uma mão. Acaba que com o tempo você pesa um pouco na leitura com uma mão só. No caso do P78 não. Feitas essas comparações, faço alguns outros usos. Então, aplicativo de leitura, pode colocar o Call Reader, que assim, no Android não fica tão bom. Ele é feito para outros leitores que não funcionam com Android, então ele fica um pouquinho lento. Mas para alguns tipos de texto vale a pena, assim como o Shodo, que também é um bom leitor. Mas ainda esse leitor vai abrir tanto PDFs, quanto EPUBs, quanto déjà vus, e ainda CBRs de revistas sem nenhum problema.
A gente vai fazer um teste aqui em relação à caixa de som, porque vale a pena só colocar um áudio de rádio, pra vocês verem que é possível instalar também o Audible e pegar um audiobook. Isso é bem interessante. Vejo que o áudio vai estar em alemão, mas é só para mostrar. Tá sem conexão. Então só um segundo aqui. Ele tem uma função de economia de bateria, então ele vai desligar a internet assim que ele... Selbstverständlich an Erwartungen angenommen hat, die überhaupt nicht selbstverständlich sind und dann doch es einem sehr schwerfällt, Situation umzugehen. Zugleich auch, dass natürlich auch gewisse Verabredungen auf einmal nicht so stattfinden, wie man sich das erhofft hat. Ok. Então dá pra perceber que o som é razoável. Obviamente você não vai tocar música numa festa com um leitor desse, mas para poder escutar uma rádio, um audiobook, ou mesmo uma música durante a leitura de um livro, seria possível. Obviamente que aqui eu recomendaria a utilização de um fone de ouvido em um USB-C, talvez até com um DACzinho, para a qualidade ficar assim, até ter um hi-fi durante a leitura de um livro. E assim, a função realmente básica para a leitura, os vídeos eu testei, no P78 fica semelhante ao P10, não compensa fazer a leitura a visualização de vídeos, mas para a leitura eu achei ele assim, bastante razoável. Tem um peso bom, é confortável com a leitura de uma mão, você consegue variar. A questão do armazenamento em micro SD de até 256 é muito mais interessante, porque você não fica dependente de internet, não fica dependente de sincronização. A Boye, ela lança atualizações de tempos em tempos, então, por exemplo, isso é um equipamento lançado em março de 2021, em maio de 2021 teve uma outra atualização para esse equipamento, no final de maio. Já o P10, eu já vi pelo menos mais 2 atualizações. No início de agosto mesmo de 2021, houve uma atualização do próprio P10. Isso vai variando de equipamento para equipamento, já que ambos funcionam com Android 8.1, são questões mais de adaptação de funcionalidades, né? A última atualização do P10 foi para um problema de reiniciamento em caso de uso com a caneta, mas não é o caso daqui porque ele não tem a película de Wacom. Então assim, é um leitor extremamente econômico, a bateria é significativa, vai durar assim, pelo menos uma semana de uso. Eu ainda não fiz os testes de bateria, mas é a primeira carga até hoje. Ele está com 54. Já instalei, já atualizei aplicativo, já fiz vários testes, então pelo menos aí já foram mais de 6 horas de uso, com certeza. E ele tem uma leitura, uma qualidade, assim, até para... Ele vai criar um banco de dados, você pode instalar. Eu vou ver se eu acho que alguma revista rapidamente aqui, só para poder comparar a qualidade do texto. Eu deixei uma pasta aqui com revistas testes. E é bem interessante como ele renderiza bem essas imagens de revistas. Não é a minha função principal, pelo contrário, raramente eu abro aqui mais como teste do que propriamente como qualquer outra coisa, mas fica, vamos ver aqui, eu acho que o CBR está sem aplicativo ainda. Vamos ver se o CBR vai abrir também, né, no Boye. Esse é um bom teste e bem no momento. Abriu um CBR no próprio aplicativo do Boye. Então vejam, esse aqui, para quem viu o vídeo do Books Nova Color que eu fiz, eu deixei exatamente nessa página aqui. Para uma leitura descompromissada, eu acho muito agradável, assim. E passa bem as páginas, no caso aí de uma revista, assim. Para livro também funciona da mesma forma. E aí você pode voltar com o botão físico, ou, por exemplo, com 2 toques no botão de atalho, da bolinha flutuante do Android. Enfim, é assim, é um leitor digital bem interessante. As configurações são básicas, não tem nada muito complicado para as suas configurações.
É possível fazer ainda sincronização Wi-Fi, você, com QR Code, tira uma foto com o celular e você consegue mandar arquivos de texto, né? E-books em geral, né? EPUBs, MOBs, PDFs, déjà vus, etc. Pelo Wi-Fi. E ainda você pode fazer o que é recomendável, é sincronização pelo um aplicativo específico, né? No caso aqui é o OneSync, mas existem vários aplicativos para diversos outros arquivamentos de nuvem. Enfim, então essas seriam as recomendações de uso básicas em relação ao P78. Mais uma vez, coloco assim lado a lado para relembrar a diferença de tamanho. É tudo uma questão de qual a medida do uso. Você vai usar para uma leitura de literatura ou mesmo de textos científicos de forma mais descompromissada, ou uma leitura que necessita anotações, marcações e até visualizações de tela inteira. Uma página de um artigo, por exemplo, de uma revista que tem quase um formato A4, seria possível de ser lida no P10. Já no P78 ficaria um pouquinho apertado, as letras menores do que o normal. Ou você teria que, por exemplo, fazer a visualização em modelo deitado, o que, no caso do P10, fica muito grande e desconfortável quando você coloca o texto assim. Mas o P78 é um bom tamanho de portabilidade, além das questões do armazenamento, que pode tornar ele um atrativo. Para quem não necessita de anotações, talvez seja o melhor custo-benefício de um equipamento. Não há comparação assim, até mesmo ele é mais caro do que um Kindle Oasis, mas o Kindle Oasis não vai ter jamais 256 GB de memória, não vai ter a caixa de som, vai ter uma série de limitações. Mas, para leitura, esse é um equipamento muito, muito interessante, que eu diria que é complementar ao P10. Em dados momentos, você vai preferir ler, tanto que os dois estão sincronizados nas mesmas pastas, eu consigo alternar entre eles sem nenhum problema, né? Sincronizando a cada vez. Então, para leituras que necessitam de maiores anotações, vou para o P10, leituras mais rápidas, e até mesmo que eu estou afim muito de segurar o leitor com as duas mãos, ou vai cansar, fico no P78. Fica, assim, uma recomendação também de uso. Qualquer dúvida aí, pode colocar nos comentários que eu tentarei responder. Mas fica a recomendação. É um ótimo leitor, tem um custo-benefício interessante e só a funcionalidade dos 256 me chamou muita atenção. Ainda não coloquei o cartão, vou colocar. Comprei, mas não chegou ainda. E isso me atraiu bastante a não depender de servidores, de sincronização e até mesmo existem umas discussões se esses leitores digitais não são monitorados por servidores das empresas. Não tem alguns usuários relatam isso em vídeos do YouTube, mas para quem é mais preocupado com as questões de privacidade, talvez utilizar só em modo offline possa ser assim também extremamente interessante. Fica então as recomendações. Ele é um leitor leve, não fica obviamente as marcas de uso, feito o corpo de plástico, então também isso traz um toque razoável. O toque de alumínio pode ser um pouco incômodo para alguns, mas com o case isso também foge do nosso controle. Enfim, ficam as recomendações do Likebook P78. Até mais então.